Eu saúdo a todos os nossos irmãos, nossos amigos, os telespectadores que participam conosco neste programa. Este programa é Cristianismo e Evangelho. É o primeiro episódio deste programa. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com vários pastores do Conselho Presbiteral que vão dar sequência a esse assunto que será discutido, conversado, abordado neste episódio. O texto está em Apocalipse, a palavra nos diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então, como nós já falamos aqui, nós estamos iniciando uma nova série, Cristianismo e Evangelho. É um assunto, na verdade, bastante extenso e nós temos muita coisa para falar dentro desse tema. O texto que nós lemos aqui fala de uma experiência de João na ilha de Pátimo. E ele viu um anjo voar no meio do céu com o evangelho eterno. E aquele anjo veio trazer, com aquele evangelho, com aquilo que estava sobre ele, uma proclamação. Ele veio fazer uma proclamação a todos que habitam sobre a terra. E esse é o objetivo do evangelho eterno. Por isso, a necessidade de fazer uma distinção entre o que é evangelho e o que é cristianismo. Nesse primeiro episódio, nós vamos fazer então uma contextualização inicial do assunto, para entender o que é cristianismo e o que é evangelho. Então, evangelho eterno, o que é o evangelho eterno? Pastor Alexandre. O evangelho, primeiro nós temos que entender o que é evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Excelente notícia, algo que se espera há muito tempo e finalmente chegou. Isso foi dado de uma forma bastante extraordinária da palavra, que o evangelho de Lucas destaca bem. No momento que os pastores no campo, no momento em que eles viram o esplendor do céu, o anjo e uma multidão de exércitos celestiais. Foi um momento extraordinário, foi um anúncio da eternidade que Deus preparou naquele momento, trazendo a melhor de todas as notícias. Então, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, excelente, é tudo de melhor Deus entregou para o homem. E aqueles anjos diziam o seguinte: olha, e sabe qual é a grande notícia? Sabe qual a maravilha desse evangelho, dessas boas novas? É que o Salvador nasceu. O Salvador está aí. Tudo que o homem esperou na humanidade desde a queda do homem, agora aquilo que é o projeto de Deus se cumpre no seu Filho, que foi enviado, se fez homem, e ali estava, era um instante em que ele, naquele momento, se apresentou. E os anjos vieram anunciando aos pastores naquele momento: olha, essas são as boas novas, o Salvador nasceu. O Redentor agora está no vosso meio. Emanuel, Deus conosco. Tudo que Israel esperou todo o tempo, gerações e gerações se passaram. Quando é que vai vir o Messias? Quando é que ele vai nascer? Qual vai ser esse momento? Será agora? E eles foram esperando. E chegou o momento, chegou o dia, chegou o instante, é este agora. E Deus não poupou naquele momento a propaganda daquele instante, porque foi exércitos celestiais. Todo o exército do céu veio proclamar aquele grande momento, a salvação, o evangelho. Jesus nasceu. Então a grande novidade, a grande notícia, as boas novas, o evangelho é Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e agora veio trazer a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que começou, o evangelho começou ali, na grande notícia do Salvador. E sequencialmente nós vamos ver nesse programa como é que esse evangelho progrediu. Aqueles primeiros que receberam essas boas novas, os que primeiro receberam essas boas notícias, e agora como que ela se transferiu ao longo dos anos, dos tempos, dos séculos, e chegar até nesse dia em que nós continuamos também a proclamar essas boas novas, esse evangelho. O evangelho conta uma história, O evangelho veio contar a história da palavra, a história do verbo de Jesus, que estava profetizado antes de todas as coisas. No Velho Testamento nós vemos a figura do Senhor Jesus, estava oculta, mas profetizada. E o evangelho é que vem trazer para nós uma vitória proclamada. E sobre essa vitória, o pastor Antônio Carlos
vai deixar uma palavra aqui também sobre essa vitória proclamada no Evangelho. Irmãos, a paz do Senhor. O Alexandre falou a respeito do início da revelação do Evangelho. Claro que os apóstolos, todos os apóstolos, destacando mais à frente o apóstolo Paulo, pregaram o Evangelho para a salvação de todo homem. O Evangelho eterno, ele vem de uma revelação de Deus. Não se alcança pelo conhecimento humano, nem pelos estudos, nem pela filosofia, nem mesmo pela teologia humana. O Evangelho se alcança pela revelação de Deus. Nós vamos citar um exemplo aqui, quando o Senhor Jesus traz a primeira revelação direta desse Evangelho ao apóstolo Pedro. Esta passagem está em Mateus 16, a partir do verso 13. O texto tem alguns versos, mas necessário mencionar. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Observem que isso aconteceu ao norte de Israel, em Cesareia de Filipos. Em resposta, eles disseram, os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus, E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo ou o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, esta revelação de Deus, ela não veio pelo conhecimento de Pedro. Deus revelou a ele. Importante destacar que até aqui o nome de Pedro era Simão, filho de Barjonas. Jesus disse que sobre esta pedra, não tinha uma pedra física lá. Pedra era ele mesmo, as suas palavras, a sua doutrina, sua palavra de salvação e a revelação que fala dele, dada a Pedro. Então, a grande rocha é o Senhor Jesus. Quando Jesus disse sobre esta pedra edificareis a minha igreja, ou a nossa vida espiritual está edificada sobre a revelação do Evangelho eterno, edificareis a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te digo que tu és Pedro. A palavra grega, porque o Novo Testamento foi falado e escrito no grego. A palavra pedra vem do grego petra, que significa uma rocha compacta, que fala do Senhor Jesus e da obra que ele está realizando nas nossas vidas. Quando ele diz tu és Pedro, ele usou a palavra Petros, ou seja, é como se usasse o gênero de pedra, que seria Pedro, pedra, Pedro. O Pedro, seria Pedro, mas se pronuncia Pedro. Então Pedro se tornou parte da rocha quando ele teve a revelação. Então, quando nós temos a revelação do Evangelho eterno, nós passamos a fazer parte da obra de Deus. Repetindo que o conhecimento da obra de Deus só vem pela revelação. É importante ainda mostrar o que Pedro falou em sua carta relativamente a esta passagem. Ele diz assim, falando na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele pedra viva, para ele Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. E ainda o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz assim, Efésios 2,19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Portanto, a nossa grande vitória é ter o conhecimento e receber essas boas novas de salvação eterna. Um detalhe aqui, o pastor Luiz Carlos quer dar uma palavra também nesse sentido, mas o detalhe é que Pedro, ele somente conheceu o caráter profético do Senhor Jesus quando o Pai revelou. E isso é importante para nós, porque a vitória proclamada pelo Evangelho está ligada à revelação do Espírito Santo, que revela quem? Revela o Filho. Revela o Filho do Deus vivo. Pastor Luiz Carlos. A paz do Senhor a todos. Só reportando aqui ao texto que deu o início a esta reunião, está lá em Lucas, quando fala a respeito daqueles do anjo que veio com o exército celestial para anunciar as boas novas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que o Evangelho, ele é eterno, porque ele vem da eternidade, vem por uma ministração de anjos ou por uma operação do Espírito Santo. E qual o objetivo? O objetivo era exatamente anunciar o Senhor Jesus. Então, quando aqueles pastores, eles ouviram as boas novas dos anjos, eles correram para encontrar com Jesus. Depois que eles encontraram com o Senhor Jesus, eles, era ainda a criança, tinha acabado de nascer, eles foram anunciar aos demais. Então nós vemos ali a maneira que o Evangelho eterno vai operar na vida das pessoas. Ele vem para anunciar o Senhor Jesus, a pessoa que recebe as boas novas, ele vai transmitir as boas novas, e o objetivo principal, ele vem da eternidade para levar o homem da eternidade. Então o Evangelho eterno, ele vem da eternidade, ele leva o homem ao encontro com o Senhor Jesus e depois vai fazer com que o homem, ele retorne à eternidade de onde que ele veio. Porque o homem, quando Deus criou o homem, criou o homem para ter vida eterna. Então o objetivo do Evangelho eterno é exatamente levar o homem novamente para a eternidade. Muito bom. O anúncio do Evangelho, ele foi confiado à igreja que é corpo de Cristo, né? E a presença de Jesus, o testemunho dele, né, que é o Espírito de Profecia, está presente na vida da igreja. Nós podemos dizer sobre isso, pastor Pita, e mais outros detalhes relativos ao Evangelho. Com relação ao Evangelho, me permita citar um texto que eu considero muito interessante e importante, que está em João, capítulo 1, verso 12, que diz: "Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome." Está falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos dá, quando o aceitamos, quando nós queremos tomar posse da bênção, da salvação, ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. É interessante porque herança, ser filho, está muito ligado a direito, mas não na presença de Deus, não nas coisas de Deus, porque nós não temos direito, porque como pecadores fomos desligados da graça do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá esse poder. Então o Evangelho, que são as boas novas de Deus, que é a palavra de Deus, ele intrinsecamente, ele nos traz o poder de Deus. Então não é uma palavra simples que eu possa interpretar conforme eu quero, conforme eu penso, não, porque eu acho, porque eu entendo. Nós temos de morrer para o que eu acho, temos de morrer para o nosso eu, para que o Espírito de Deus nos revele os mistérios do Senhor contido no Evangelho. E aí é que está, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tudo que Deus faz é poder. Deus na criação, e disse Deus, e à medida que Deus foi falando, a criação foi se formando de uma forma especial e maravilhosa. É um mistério. Nós temos de entender que o Evangelho, que é a palavra de Deus, é poder de Deus. Poder de Deus para nos levar à sua presença e poder de Deus para nos manter
ter na sua presença. Quando eu conheço essa palavra, essa boa nova, esse evangelho, e me identifico e estou debaixo dela. Eu acho isso muito importante. Muito bem. Vamos fazer um contraponto, então, aqui com relação ao cristianismo. O que nós podemos dizer sobre o cristianismo aqui, fazendo esse contraponto com o evangelho eterno? Pastor Luiz. Irmãos, paz do Senhor. Temos aqui algumas considerações. Nós estamos falando de evangelho e cristianismo, né? Então nós vamos colocar aqui alguns aspectos. O caminho que o cristianismo tem tomado, que não é o caminho do evangelho de Jesus, né? Já no tempo de Paulo, do apóstolo Paulo, já teve desvios do projeto inicial do evangelho eterno, né? Esse cristianismo começou a desviar já daquela época, né? Nós vamos ver claramente isso aqui, por exemplo. Eu vou ler 2 textos da palavra aqui, em Gálatas 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, seja anátema. Se alguém anunciar outro evangelho além do que Paulo estava anunciando, seja anátema. Isso aí, eu vou explicar por que Paulo estava falando isso. E aqui também, 2 Coríntios 11, 4, diz assim: porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas e Coríntios sobre esse outro evangelho que nós aqui falamos sobre cristianismo, que não é o evangelho eterno. Aqui Paulo já combatia esse aspecto, porque nós vamos observar aqui, o que Paulo está falando aqui, em Gálatas, é exatamente o que estava acontecendo. Tanto é verdade que ele, aqui em Gálatas 5:4, ele menciona: separado está de Cristo, vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Então, o primeiro desvio do evangelho eterno, desvio do cristianismo, exatamente foi a questão da lei. Aqui nós vemos aqui esse desvio, Paulo fazendo menção que aqueles que foram para a lei da graça tendo caído. Então, o cristianismo já começou a desviar do evangelho eterno, que Jesus não veio pregar a lei, mas a graça, né? Então, você vai observar hoje que até hoje tem aqueles que seguem os ditames da lei, em que Paulo muito combateu, mas hoje ainda aguarda. Por exemplo, aqui, se observar que aqui em Colossenses 2, 16, 17, ele fala: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em Romanos 14, 5, ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. João 5,18, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja só, Jesus, os motivos fortes que os judeus mataram Jesus é porque ele não guardava sábado, ficava preocupado em guardar sábado. Ele não era sabatista, como muitos aí acham que o sábado é o dia consagrado, não sei o que ali, né? Então, são muitos versículos aqui, Romanos 14, 2, porque um crê, tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. Ou seja, tem gente que acha que tem que comer, não pode comer carne de porco, não sei o que, outra carne, porque... E Paulo, ele deu várias orientações, em Gálatas 4, 9 a 10, como tornar outra vez rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardar dias, meses, tempos e anos. Portanto, para nós, todo dia é dia de guardar para o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos focar aqui no cristianismo, evangelho cristianismo, é o desvio. O desvio. O cristianismo passou a ser uma sigla só. É cristão, mas não tem nada de cristianismo. O apóstolo Paulo falou que esse é outro evangelho. Não é o evangelho eterno que os companheiros falaram aqui, explicar sobre o evangelho eterno. E esse cristianismo, ele desviou do projeto original do evangelho eterno e foi para o caminho dele. Então, o primeiro desvio que começou no tempo de Paulo foi exatamente seguir guarda de sábado, guarda dias de... ele alertou isso aqui e falou
esses rudimentos fracos que estavam querendo seguir, era um tempo dele. Então, nós vamos falar nesse programa, né, Fábio, depois sobre muitos desvios que o cristianismo tomou. Mas um dos desvios principais, já no início, foi a guarda de dia. Inclusive, o pastor Antônio Carlos dava muita aula sobre isso, sobre a questão daqueles, né, sacerdote. Um dia poderia até explicar melhor sobre isso aí, né? Então, dar mais detalhes sobre esse assunto, que é bom. Nós vamos ter o segundo ou terceiro episódio. Vamos falar sobre o dia de descanso, que é um assunto muito importante para nós. É aquilo que o pastor Luiz está colocando aqui. Aí a gente vai entrar em detalhes. Mas o fato é que cristianismo é uma sigla que comporta todo tipo de pensamento de alguém que se diz cristão. Então, acomoda tudo. Evangelho é diferente, né? Nós vemos uma preocupação de Paulo quando ele vai anunciar o evangelho. Diz assim, o evangelho que eu vos anuncio, eu não aprendi de homem algum, não é segundo os homens. E ele, quando se coloca, o pastor Luiz lembrou aqui, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? O evangelho não está dentro do limite da razão humana, do entendimento humano, da cultura humana. O evangelho é diferente. O evangelho vem do alto. Ele tem uma origem que é a origem na eternidade. Eu vou abrir aqui a palavra, os companheiros que desejarem ainda dar uma breve palavra, nós já estamos encerrando aqui também esse episódio. Só completando aquilo que o pastor Luiz Eugênio falou, tem um texto aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 25, diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, foi falado aqui que o Paulo alertou sobre o outro evangelho. Quando ele fala meu evangelho, ele está falando do evangelho eterno, daquilo que ele aprendeu do Senhor. Então, ele vai mencionar aqui que o evangelho que ele prega, o evangelho que é pregado, o evangelho eterno, ele é conforme a revelação do mistério que desde o tempo eterno esteve oculto. Então, se não houver mistério, não tem evangelho. Tem outra coisa. E principalmente o que está falando é a revelação do mistério. Muito bem. Alguma colocação dos pastores? O desvio do evangelho eterno se dá em função de questões racionais. O evangelho é a revelação, só se entra nele pela revelação. Mas, logo no início aqui, o pastor Eugênio fez o comentário aqui das pregações de Paulo. Paulo pregava na sinagoga dos judeus. O evangelho foi inicialmente dirigido realmente depois aos gentios. A parte cria, de fato, se convertia. Outra parte não cria. E outra parte aceitava o evangelho, mas entendiam que precisava continuar guardando a lei de Moisés. Esses são chamados os judaizantes, né? Que defendiam que mesmo aceitando o Senhor Jesus como Salvador, como o Messias, eles deveriam continuar guardando o Velho Testamento, a lei de Moisés, inclusive o sábado. Que vai se explicar de outro programa mais detalhado, né? Que vai se explicar Nós vamos estender mais adiante. Nós vamos estender esse assunto. Mas quando Paulo se dirige aos Gálatas, ele diz que ficou maravilhado pela forma como eles, de repente, rapidamente, saíram do evangelho eterno para outro evangelho. E em seguida ele diz que não há outro. Só há um evangelho pelo qual somos salvos, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Aquele que crê entra na eternidade, mas a compreensão disso só vem pela revelação de Deus. Nós estamos encerrando esse episódio. Como pode ser visto, né? Há muita coisa para se falar sobre esse assunto, né? E o que é importante aqui, dentro dessa contextualização profética, é que é preciso discernir o que é o evangelho e o que é o cristianismo. Então, nós vamos voltar a esse assunto. Há muitos pontos para nós vermos aqui, junto com os companheiros, junto com a bancada aqui, e vamos ver nos próximos episódios. Nós aguardamos você para continuar conosco e despeço aqui de todos os companheiros aqui da mesa e de você que participa conosco, com a paz do Senhor Jesus.